Olá pessoal, tudo bem? Sou o Paulo Lira e hoje vamos falar sobre a Torá. A Torá é o livro, é a escritura dos judeus e é o mesmo livro dos cristãos, a Bíblia. O que é a Torá? A Torá compõe os 5 primeiros livros do livro sagrado da religião judaica e tem origem no termo hebraico Yará, que significa ensinamento, instrução ou lei. É considerado uma guia para os judeus, com 613 mandamentos que ensinam como deve ou não agir, seja nas relações sociais, familiares, religiosas, por exemplo. A Torá conta desde a história da criação do mundo pelo Eterno até a chegada do povo judeu em Israel e a morte de Moshe no Monte Nob. É composta por 5 livros e são equivalentes ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. São eles: Bereshit, conhecido também como Gênesis; Shemot, conhecido também como Êxodo; Vaigan, conhecido também como Levítico; Bamidbar, conhecido também como Números; Devarim, conhecido também como Deuteronômio. Existem 2 tipos de Torá: a escrita, onde constam os 613 mandamentos escritos, e a oral, que é o conjunto de instrução que ensinam como cumprir os mandamentos da Torá escrita. Dentre esses 613 mandamentos, 248 são considerados os ensinamentos positivos que guiam o povo judeu ao que deve ser feito, e os outros 365 são ensinamentos considerados negativos que os instruem a que não deve ser feito. Os Yaldins consideram que Moshe escreveu a Torá dos ensinamentos do Eterno de Israel, passados diretamente para ele. Essa revelação do Eterno a Moshe aconteceu 50 dias após a libertação do povo judeu da escravidão que sofriam no Egito. Ao sair do Egito, os judeus peregrinaram durante 40 anos pelo deserto, em direção a uma chamada Terra Prometida, onde se localiza Israel. Ao longo desse tempo, Moshe foi o responsável por transcrever os ensinamentos recebidos pelo Eterno e transmiti-los aos profetas da época e ao povo Yaldim. Por isso a Torá também é chamada pelos Yaldins como Torat Moshe, a lei de Moisés, considerada o maior profeta pela tradição judaica. Para as leituras públicas da Torá, os Yaldins dividem os livros em pequenas seções e iniciam a leitura em ordem, começando por Gênesis e terminando em Deuteronômio. Ao dividir o livro, os pequenos trechos são lidos 3 vezes ao longo da semana, dentro da sinagoga, em dias específicos. Às segundas e quintas-feiras são lidas pequenas sessões, e a leitura principal acontece nas manhãs de sábado, um dia sagrado para os Yaldins, chamado pela tradição judaica de Shabat. Esses rolos de Torá, distribuídos em pergaminhos, são chamados de Sefer Torá, e são os objetos mais sagrados do judaísmo. A origem e história da Torá. Os ensinamentos que compõem a Torá foram enviados pelo Eterno a Moshe no alto monte Sinai, durante o êxodo do povo judeu, que aconteceu entre 1300 e 1250 anos antes de Cristo. Durante cerca de 400 anos, os hebreus antepassados dos judeus foram escravizados no Egito e libertos com a ajuda de Moshe. Peregrinaram no deserto em direção à terra prometida pelo Eterno, onde construiriam sua nação, que se chamaria Israel.
Para os Yaldins, Moshe foi o profeta escolhido pelo Eterno para transmitir esses ensinamentos aos outros profetas, como Yehoshua, e para todo o povo de Israel. Por esse motivo, é considerado o maior profeta para o judaísmo. O conteúdo da Torá. Os 5 livros que compõem a Torá contam a história desde a criação do mundo pelo Eterno até a morte do profeta Moshe. A estrutura da Torá se divide da seguinte maneira. Primeiro livro, Gênesis. O primeiro livro da Torá, intitulado de Bereshit, tem uma história dividida em 4 partes. A primeira conta sobre a criação do mundo pelo Eterno, primeiros seres da terra, até o chamado do profeta Abrão pelo Eterno. A segunda parte desenvolve a história de Abrão, como ele cumpriu o seu chamado pelo Eterno e ficou conhecido como um dos maiores profetas. A terceira e quarta parte da história desenvolve a narrativa de Jacob, até a ida do seu filho Yosef para o Egito, onde se tornou governador. O final do livro de Gênesis fica em apresentar a trajetória do povo judeu até as terras egípcias, onde mais tarde seriam escravizados. Segundo livro, Êxodo. Shemot. O segundo livro é dividido em 3 partes principais. A primeira delas conta como foi a libertação dos Yaldins, que eram escravizados há mais de 400 anos no Egito. Essa libertação foi feita através de Moshe, que intercedeu pelo povo através de seu chamado pelo Eterno. Depois de saírem do Egito, a segunda parte do livro descreve quando Moshe subiu ao topo do Monte Sinai e recebeu os ensinamentos do Eterno, chamados os 10 mandamentos ou os 10 ditos. São eles: primeiro, eu sou o Eterno, teu Altíssimo, que te tirou do Egito. 2. Segundo, não terás outros deuses e estátuas diante de mim. Quer dizer, não fará imagem de escultura, que seria o correto. Não jurarás no nome do Eterno em vão. Não lembrarás e respeitarás o dia do Shabat. Quinto, honrarás teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não roubarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não cobiçarás. Os Yaldins acreditam que o próprio Eterno escreveu com os dedos nas tábuas de concreto que Moshe levou para apresentar ao povo. Após receber estes mandamentos, a terceira e última parte do livro conta o início da peregrinação do povo Yaldim no deserto em direção à terra prometida pelo Eterno. Terceiro livro, Levítico. Vaigran. O terceiro livro fala sobre a construção de um tabernáculo, um templo móvel, feito pelo povo com a ajuda de Moshe, para cultuar ao Eterno ao longo da peregrinação no deserto. O livro também conta sobre o chamado do Eterno a Moshe, para repetir ao povo os 10 mandamentos, fazendo uma aliança com os judeus, além de novos ensinamentos sobre como se portar no templo e como fazer as ofertas no tabernáculo. Quarto livro, Números. O livro de Bamidbar. O livro Bamidbar conta a história da nova aliança feita com o Eterno, com os Yaldins, e a preparação para a nova direção à terra prometida. Porém, ao longo do caminho, o povo reclamou com o Eterno sobre as condições para chegar até a terra. E, ao ouvir a história,
que os espiões contaram sobre as condições e os habitantes do local desistiram de apossar a terra prometida. Sendo assim, o Eterno condena o povo a padecer no deserto até que uma nova geração surgisse e pudesse assumir de vez Israel. Quinto livro, Deuteronômio. Devarim, o último livro do Torá. Discorre sobre os últimos sermões de Moshe ao povo judeu. Nele se fala como Moshe recapitulou toda a peregrinação do povo no deserto até chegar à terra prometida. Moshe também lembra ao povo sobre os 10 mandamentos e a importância de segui-los para a conquista da terra prometida e sobre a misericórdia do Altíssimo com o povo, mesmo diante da desobediência. Nos últimos capítulos, a terra prometida é conquistada pela nova geração de judeus. Moshe, então, morre no Monte Nebo e é sucedido pelo profeta Yehoshua, ou Yahushua, ou Yahusha, escolhido pelo Eterno para orientar os Yaldins em seu lugar. A diferença entre o Talmud e a Torá. Enquanto a Torá compõe os ensinamentos do Eterno ao povo, o Talmud é um livro judeu composto pelos sermões, debates e discussões entre os rabinos, líderes da religião judaica, quanto aos ensinamentos que eram dados na Torá oral. Enquanto a Torá são instruções e leis seguidas pelos judeus, o Talmud auxilia na compreensão e interpretação desses ensinamentos. O Talmud foi criado porque os ensinamentos eram passados ao povo judeu através da Torá oral. E ao discutirem sobre essas instruções, os rabinos temiam que o conteúdo dessas conversas se perdessem. Por isso, decidiram escrever, formando o Talmud. O conteúdo do Talmud. O Talmud cita e explica com profundidade todos os 613 mandamentos contidos na Torá escrita. Essas explicações são feitas a partir da discussão de diferentes opiniões dos rabinos. Esses debates tratam de temas religiosos, comerciais, familiares e sociais, que são organizados em perguntas e respostas, de modo que o aprendizado aconteça por meio do questionamento. É o livro mais estudado no Yefaz, casa de estudo onde os judeus costumam passar até 15 horas diárias dedicados à leitura e discussões sobre os ensinamentos judaicos. Qual é a relação entre a Torá e a Bíblia cristã? Os 5 livros que compõem a Torá fazem parte da Bíblia hebraica e também estão presentes na Bíblia cristã. Porém, na Bíblia cristã é nomeado de Pentateuco, fazendo referência aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá é escrita em hebraico, com alguns trechos em aramaico, a língua nativa dos judeus. Já a Bíblia cristã já foi traduzida integralmente do hebraico e do grego para mais de 400 idiomas. Os judeus consideram que essa tradução pode ser imprecisa, alterando o conteúdo dos textos de alguma forma. O Novo Testamento da Bíblia cristã não é aceito pelo judaísmo. Isso porque essa parte da Bíblia cristã conta a história de Jesus Cristo, que, para os cristãos, é considerado o Messias prometido pelo Eterno. Para o judaísmo, Jesus Cristo é um falso Messias, já que o povo judeu ainda aguarda a vinda do Messias prometido pelo Eterno.
Por isso, para os judeus, a Bíblia Sagrada, mesmo tendo suas semelhanças com os livros da Torá, é apenas o livro de outra religião. É isso aí, pessoal. Quero passar para você que os judeus também omitiram o nome do Filho do Eterno, porque eles odiavam, eles não aceitavam que o Jesus Cristo, que tem o verdadeiro nome Yahshua, poderia ser o Messias dos judeus. E ainda eles aguardam esse Messias, o Mashiach. E para nós que cremos que o Mashiach já veio, e o nome do Mashiach, Cordeiro Santo, é Yahshua, o verdadeiro Hamashiach. E com esse vídeo eu vou ficando por aqui e agradecendo o like de vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscreva e acompanhe, e virá mais vídeo sobre mais curiosidade bíblica, Torá e o mundo religioso do Eterno. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau. Hashem